Em 13 de julho de 1978, a União Soviética fazia testes de física de partículas de alta energia. No Instituto de Física de Altas Energias em Protvino, o físico Anatoly Bugorsky trabalhava no maior acelerador de partículas da União Soviética quando uma falha o fez verificar a máquina. Ele se aproximou da máquina e lentamente colocou a cabeça dentro do túnel ameaçador para verificar se havia problemas, sem perceber que a máquina ainda estava ligada. A União Soviética assistiu com interesse sombrio enquanto os Estados Unidos da América lançavam 2 bombas no Japão, matando instantaneamente mais de 200 mil civis, para mostrar a Stalin o poder e a disposição dos americanos de usar tal tecnologia até contra civis. Os soviéticos já espionavam o projeto Manhattan dos Estados Unidos da América há tempos e, por isso, desenvolviam sua própria bomba. Isso é parte do que levou a União Soviética a estabelecer uma série de cidades cujo único propósito era pesquisar em vários projetos científicos. Essas cidades eram fechadas, com entrada e saída altamente restritas. Eram chamadas de caixas postais porque as pessoas as mencionavam como caixas de correio, não pelo nome das cidades. Uma dessas caixas postais era a cidade de Protvino. Protvino, pequena cidade a 96 quilômetros ao sul de Moscou, tinha como objetivo pesquisas em física de altas energias e abrigava o maior acelerador de prótons do mundo na época, o síncrotron U-70. Lá há vários tipos de aceleradores de partículas, lineares e de circuito circular. O modo como todos eles funcionam é que disparam partículas em direção a um alvo ou em um anel, onde elas colidem entre si. Os detectores então registram os resultados que podem ser usados para uma grande variedade de pesquisas. Desde entender a origem do universo até aprimorar a tecnologia médica no tratamento do câncer. As pesquisas em física de altas energias têm amplas aplicações. Para simplificar, é importante lembrar que quanto maior o anel do túnel em que as partículas são lançadas, maior é a energia da partícula que passa por ele. O síncrotron U-70, usado por Anatoly Bugorsky e colegas, era então o acelerador de prótons mais potente do mundo, lançando prótons pelo anel quase à velocidade da luz. Na física de altas energias, partículas carregadas em movimento rápido em campos magnéticos produzem radiação. Então, no caso do síncrotron U-70, prótons são lançados a uma velocidade próxima à da luz, através de um túnel circular, que é revestido com um sistema de focalização feito de ímãs para guiar os prótons ao redor do circuito e fazê-los colidir uns com os outros. Isso gera radiação intermitente de raios-x conforme as partículas se movem no sistema. A radiação produzida depende da energia da partícula. Neste caso, o sistema gera cerca de 1,8 milhões de millisieverts de radiação ionizante perigosa. Enquanto realizavam os mesmos testes e experimentos diários que o laboratório de física vinha fazendo há algum tempo,
eles perceberam um problema com a máquina. Anatoly avisou ao operador do feixe que estaria no túnel em 5 minutos e para remover o feixe daquela seção exatamente após 5 minutos. Depois, ele foi à seção do anel onde detectaram o problema. Do lado de fora da porta das seções do anel havia uma luz vermelha que acende quando o acelerador está ativo. Anatoly se aproximou da porta e olhou para a luz de advertência. Ela estava apagada. Por um momento ele hesitou, então abriu a porta e entrou. Ele viu um equipamento possivelmente defeituoso e se abaixou para examiná-lo. Naquele momento, bilhões de prótons invisíveis atravessavam seu crânio à velocidade da luz, enquanto Anatoly, sem saber, colocava a cabeça dentro do feixe ativo. Sua visão ficou instantaneamente mais brilhante do que 1000 sóis, e Anatoly sabia que estava em apuros. Após ser atingido pelo feixe, Anatoly percebeu que não sentia dor alguma. Ele seguiu com seu trabalho diário, até registrando as mudanças feitas na máquina no túnel, sem contar a ninguém o que ocorreu. Mas afinal, o que realmente aconteceu com Anatoly? Por que ele ainda conseguia funcionar normalmente? O que ocorreu onde o feixe o atingiu? Os prótons de alta energia que atravessaram o crânio de Bogorski não criaram um buraco físico, mas destruíram todas as células em seu caminho, queimando uma linha quase perfeita pela cabeça e tecido cerebral. Imagine um laser atravessando o crânio dele sem afetar os tecidos ao redor. É assim que ele conseguiu continuar o dia praticamente sem impedimentos. O maior problema para Bogorski era que o feixe de prótons também gera 1,8 milhão de millisieverts de radiação, e a dose letal para uma pessoa comum é de 5.000 millisieverts. Bogorski foi para casa preocupado com o ocorrido e com o que poderia acontecer, mas decidiu esperar até o dia seguinte para ver como estaria. Ao acordar, o lado esquerdo do rosto dele estava muito inchado e ele surdo do ouvido esquerdo. Ele decidiu ir ao médico. Ao relatar o ocorrido aos médicos, eles duvidaram da versão de Bogorski, mas o encaminharam à unidade de terapia intensiva, com poucos acreditando em sua sobrevivência. Ele foi levado para uma clínica ultra-secreta criada para tratar vítimas de radiação. Isso foi muitos anos antes do desastre de Chernobyl, o que te dá uma ideia de como acidentes com radiação eram comuns na União Soviética. Ao chegar à clínica, ele foi tratado pelos melhores médicos e radiologistas do país. Angelina Guskova foi uma dessas especialistas. Guskova era a principal especialista em doenças e proteção contra a radiação e responsável por orientar o tratamento das vítimas de Chernobyl. Guskova e outros médicos tinham pouca esperança para Bogorski, pois ele sofreu a maior exposição à radiação da história. Eles o monitoraram para tratar o que fosse possível e registrar os efeitos. Bogorski e seus registros médicos foram logo classificados como confidenciais pelo governo soviético. A pele do nariz e da nuca de Bogorski necrosou e descascou, mostrando o trajeto exato do feixe de prótons em seu crânio. Os médicos supuseram que o feixe evitou artérias e estruturas essenciais, permitindo que Anatoly seguisse funcional. No entanto, a equipe médica ainda esperava que Anatoly sucumbisse aos efeitos da doença aguda por radiação, como já haviam visto em pacientes antes e veriam em muitos outros após o desastre de Chernobyl. Eles tentaram aconselhar Anatoly sobre suas chances de sobrevivência e os sintomas que esperavam que ele sofresse. Vítimas de exposição extrema à radiação passam por uma série de sintomas verdadeiramente horríveis. Primeiro, a pele começa a descascar e cair, pois perde sua elasticidade. Depois, vem diarreia extrema e constante, perda de líquidos, sangramento do cólon, infecção, dor intensa que analgésicos não aliviam e, por fim, falência dos principais órgãos, causando parada cardíaca e morte.
não só a vida de Anatoly provavelmente seria encurtada, como isso aconteceria da forma mais brutal possível. Imaginável. Com o passar das semanas, a lista horrível de sintomas nunca chegou a se manifestar em Anatoly. Na verdade, ele começou a melhorar a ponto de voltar ao trabalho quase normalmente. Ele não ouvia do ouvido esquerdo, tinha zumbido doloroso e se cansava ao se esforçar mentalmente. Mas ele estava vivo e bem. Ele também teve crises epilépticas após o acidente, mas elas são controladas com remédios. Em menos de 6 meses, Bogorsky voltou ao seu cargo e à pesquisa, como se nada tivesse acontecido. 2 vezes por ano ele voltava à clínica especializada, fazia exames e encontrava outros sobreviventes de radiação. Até hoje, o incidente e os registros médicos de Bogorsky continuam sendo um segredo guardado pelo Estado, e só com a queda da cortina de ferro, nos anos 90, que o próprio Bogorsky pôde divulgar alguns detalhes de sua aprovação. Algumas pessoas tendem a considerar o incidente de Bogorsky como uma sorte incrível. O próprio Anatoly considera que receber tanta radiação e sobreviver não foi sorte. Parece impossível, mas na verdade é apenas física simples. É difícil acreditar que alguém sobreviveria a partículas de alta energia atravessando o corpo com mais radiação do que qualquer pessoa já enfrentou. Ele sobreviveu justamente pela alta energia do próton. Como a radiação afeta o corpo humano de forma simplificada, é quando partículas radioativas desaceleram até parar no corpo. Isso é chamado de atenuação. É assim que os raios-x funcionam. Partículas radioativas são disparadas através do corpo e recebem energia suficiente para passar pela maioria das estruturas do corpo e atingir um detector atrás do paciente. Certas partes do corpo são radiosensíveis e absorvem partículas radioativas. Essas partículas não atingem o detector. A máquina gera uma imagem negativa do seu interior conforme as partículas atingem ou são absorvidas pelo detector. As partículas atenuadas são perigosas, pois seu corpo absorve radiação. No raio-x, a maioria das partículas ganha energia para atravessar o corpo. Foi assim que Anatoly sobreviveu. Embora tecnicamente ele tenha recebido uma dose incrível de partículas radioativas, elas tinham tanta energia que passaram direto por ele e quase nenhuma dessas partículas radioativas ficou retida dentro dele. Então, basicamente, ele não atenuou nenhuma das partículas que foram disparadas através dele. Se Anatoly usasse um feixe de baixa intensidade, provavelmente morreria de envenenamento por radiação. Ele foi salvo pela física simples. O sigilo da União Soviética frequentemente causava problemas burocráticos para muitos. Isso geralmente era só um problema no governo, mas para Anatoly virou um problema médico. Para que Bogorsky recebesse medicação gratuita do governo socialista para controlar suas crises epilépticas, a União Soviética precisaria admitir oficialmente que ele esteve envolvido em um acidente enquanto pesquisava partículas de alta energia, algo que o governo não faria. Os registros médicos e relatórios do incidente de Anatoly foram classificados como confidenciais, indicando apenas que ele sofreu um acidente, sem detalhes. Por isso, seus médicos de família não podiam fornecer a medicação gratuitamente, pois oficialmente ele não tinha esse direito. A luta de Anatoly durou 10 anos, pois a União Soviética recusava-se a admitir acidentes nucleares por medo de parecer fraca diante do mundo. Em alguns momentos, ao longo dos anos, Anatoly Bogorsky recebeu ajuda de autoridades municipais para driblar a burocracia, mas no geral teve poucas opções. Tudo mudou com o incidente de Chernobyl,
já que os soviéticos não puderam esconder um acidente nuclear tão grande detectado por outros países. Após isso, o Estado passou a fornecer gratuitamente a medicação de Anatoly Bogorsky, mas, para evitar admitir outros acidentes ou pesquisas, os soviéticos classificaram todas as vítimas de acidentes nucleares como vítimas de Chernobyl, evitando reconhecer outras falhas. E assim, Anatoly se tornou uma vítima de Chernobyl. No papel. Com a dissolução da União Soviética no início dos anos 90, Bogorsky pôde relatar o ocorrido a fontes externas, pois Moscou passou a focar na reconstrução do país. Infelizmente, isso criou novos problemas para Anatoly. Com a saída lenta dos fundos da União Soviética por meios ilegais e a crise econômica, o financiamento das cidades científicas secretas acabou. Sem indústria ou comércio, a população dessas cidades entrou em pobreza. Isso também significava que o financiamento do governo para a medicação de Bogorsky, pelo qual ele lutou por anos, havia acabado. Fundações ocidentais criaram fundos para estabilizar a pesquisa científica russa e apoiar ex-cientistas soviéticos. George Soros foi uma dessas pessoas. Mas, com o tempo, esses fundos também secaram, com George Soros alegando que, se a Rússia não quisesse salvar seus próprios cientistas, então ele também não o faria. Essas cidades científicas, antes cheias das mentes mais brilhantes do país, hoje caem lentamente em decadência e desolação. O síncrotron U-70, que causou muitos problemas a Anatoly Bogorsky, está desmontado e guardado em armazéns. O buraco de concreto onde ele ficava é apenas um túnel muito grande, que recebe apenas o suficiente de financiamento estatal para manter o túnel e evitar que ele desabe. O próprio Anatoly ainda reside em Protvino, afirmando em algumas ocasiões que ficaria feliz em se submeter a estudos médicos para entender melhor o que aconteceu com ele e talvez melhorar o tratamento para outras pessoas e outras condições. Ele disse à revista Wired que isso é, na prática, um teste não intencional de guerra de prótons. Anatoly não tem dinheiro para sair de Protvino e compartilhar sua história com outros. Assim como a própria cidade, ele foi esquecido por seu país e por sua profissão, e parece que ele vai passar seus dias esperando que alguém se lembre de quem ele é e do que ele passou.